Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje nós vamos ouvir a segunda parte de 3 do programa gravado com Charles Domingues, onde nós estamos falando sobre os aspectos de tratamento de água em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Na semana passada nós entendemos que os principais aspectos onde a gente tem que tomar cuidado na gestão dessas atividades referem-se à incrustação e aos aspectos de corrosão. O que nós vamos abordar nesse episódio são quais são os princípios ativos por trás desses efeitos, como combatê-los, e a gente pincela um pouquinho sobre as questões de microbiologia, que vai ser o tema do terceiro episódio. Acompanhem aí. Para vocês tangibilizarem um pouco melhor essa questão das diferenças de água, tentem se lembrar quem já tomou banho em uma cachoeira. Como fica o cabelo? Alguém já tentou fazer espuma? Não faz espuma na água de cachoeira. Por quê? Por conta dos elementos químicos, físicos químicos que existem lá no interior. E pegando o mesmo exemplo da volatilidade e quando você tem a torre funcionando, a evaporação e os sais vão se acumulando no final, se vocês puderem fazer uma analogia, se vocês pegarem água do mar, numa panela fervendo, constantemente ir alimentando essa panela com água do mar o tempo todo, o processo é o mesmo. A água vai evaporando e no final, depois de um tempo, você começa ou tende a começar a ver uma camada de sal residual. É esse exatamente o mesmo processo que acontece nas torres, seja de um lado com os cloretos, seja do outro lado com o magnésio e o cálcio. Charles, antes de entrar na questão microbiológica, eu quero falar sobre isso. Então a gente já entendeu quais são os vilões dessa história e dependendo da região, dependendo de onde veio o fornecimento desta água, o vilão pode ser para um lado, com a perfuração, com a corrosão, ou pelo outro, com a incrustação. A pergunta que eu faço agora é: qual é o princípio ativo do tratamento em si em cada um desses casos? Bom, Tiago, ao conhecer a água, a primeira coisa que um tratador de água necessita, né, é entender a variação. Então, e conhecer o item relevante. Não tenham dúvida, pessoal, se for uma água comum que não sofra um tratamento para ter uma desmineralização, todas vão ter esses sais. Umas mais, outras menos. O que acontece? Se eu tenho uma água, qualquer programa de tratamento de água, sabe, ele é fundamentado no seguinte tripé, tá? Inibidores de corrosão, microbicidas e dispersantes, tá? Isso em nível de produtos. Na verdade, no passado, comprava-se produtos. Hoje, compra-se programa. É bem diferente. E quando eu falo de programa, eu falo que é um apanhado geral da situação do sistema e expertise acima de qualquer coisa. E esse programa é imutável. Antigamente, não. Eram produtos. Então, existe esse tripé de produtos que fazem parte de um programa. Ok? Então, os inibidores de corrosão, que nós chamamos de inibidores de corrosão anóticos e catódicos, eles servem exatamente para isso. São vários, tá, pessoal? São vários, Tiago, são várias formulações, cada uma específica em função do sistema, em função da contaminação, em função do sal relevante, em funções financeiras também, tá? Mas todos, isso aqui é uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui, também como homem de área ambiental, né? Todos precisam ser orgânicos, todos precisam ser não poluentes, tá? Por que eu digo isso? Porque existem inibidores fantásticos, mas que já não são mais usados em função do controle dos lançamentos, dos efluentes. E a gente acaba, né, sendo o famoso tiro no pé, resolvendo um problema e achando outro. Quais são os inibidores que precisam ser usados? Depende do metal, né? Então, nós temos o inibidor catódico e anódico, obviamente, e nós temos nesse blend, né, reagentes específicos para inibição de corrosão em aço carbono, que é o metal base, e o cobre. A química tem um grau de nobreza onde, teoricamente, o aço carbono deveria ser oxidado primeiro que o cobre, porque o cobre é mais nobre. É a mesma coisa que eu pegar uma aliança de ouro e colocar do lado de um latão. A gente não precisa ser um especialista em química para entender que o ouro vai prevalecer e o latão vai acabar, né? E deixamos ambos expostos. Só que tem o seguinte: águas e ambiente, né? O ecossistema cujo qual as torres estão instaladas. Isso acelera coisas, porque a torre é um lavador de ar. Por ser um lavador de ar, nós já vimos que ela evapora e muda a condição físico-química da água. Mas agora precisamos entender também de contaminantes. E dependendo do que tem em volta, acelera o processo corrosivo e muda toda a capacidade de um programa de tratamento. Onde eu quero chegar? Existem programas específicos. Mas, por exemplo, caro amigo,
Se a tua torre está do lado de uma garagem, é completamente diferente o processo de tratamento de uma torre que está lá no Pantanal Mato Grossense, longe de uma garagem, longe de um estacionamento, ok? Por quê? Porque carros liberam monóxido de carbono e uma reação básica do monóxido de carbono, que é o CO, né? Com água é ácido carbônico. Eu acho que o resto da história você já conhece. Ácido, água, sais e metal não se combinam. Então, eu tenho uma tendência, porque na química tudo é tendência, ela é uma ciência que não é exata, né? Nós trabalhamos com tendências, então você tem uma tendência na água a acelerar processos corrosivos. Então, você tem inibidores específicos para isso, em função dessa contaminação. Uma outra coisa é que a gente tem um outro tipo de contaminação, que é cálcio e magnésio. Existem programas específicos de dispersantes. Lembra quando o Tiago acabou de falar para você pegar água do mar, colocar num recipiente e ferver e ficar inserindo mais água? Claro, você vai dobrar, triplicar a quantidade de sais que ali existem e ele vai acabar ficando agregado, agarrado, aderido ao fundo desse recipiente metálico. Normal, a mesma coisa acontece num processo de condensação. Só que existem programas dispersantes, né, que conseguem fazer com que esses cristais não se aglomerem no processo. Isso até um certo limite, é claro, mas consegue se estender um pouco mais o que nós chamamos de ciclo de concentração e consegue fazer com que esses cristais eles fiquem dispersos em água, ou seja, aqueles cristais que o Tiago falou que ficariam no fundo do recipiente, eles ficam dispersos, ou seja, dissolvidos em água, até um certo ponto, é claro. Tá? E existe também, como eu falo do pacote, do tripé, do programa de tratamento, que além dos dispersantes, tá, a gente precisa entrar na parte microbiológica, não essa que o Tiago acabou de falar agora para a gente, mas é um controle microbiológico através da adição de produtos específicos. Veja, nós já falamos do inibidor de corrosão, né, que desacelera os processos corrosivos. Observem que eu falei que desacelera, a corrosão ninguém elimina. O metal nasce, como falamos no início, fadado a se oxidar de novo, então desacelera, ou seja, quebra-se o ritmo da corrosão. Os dispersantes, tá, que são inibidores de incrustação, digamos assim, esse dispersante pode ser vários, tá, pessoal? Se você tem sua empresa que tem uma indústria com muito óleo, você tem dispersante de óleo. Se você tem muito cálcio e magnésio, você tem os dispersantes inorgânicos para cálcio e magnésio. E por aí vai. E o terceiro são os microbicidas. Por que eu estou trazendo microbicida agora? Já que o Tiago falou que vai conversar um pouco isso na frente, é porque eles aceleram processos corrosivos da matéria orgânica. Dependendo do material orgânico que eu tenha, ele influencia diretamente no meu processo corrosivo. Existem bactérias de todas as formas, de todos os tipos, depende da contaminação externa. Lembra? A torre é o ponto de contato entre o exterior e o interior. É diferente de um sistema de fechado, um circuito fechado, que às vezes nós achamos que ele é fechado, mas não é tão fechado assim, né? Ele é, claro, muito mais fechado do que o sistema semiaberto com retorno, que são as torres. Mas, quando parte para o lado microbiológico, precisa ser concentrado. Por isso que eu falei do tripé. Inibidor de corrosão são utilizados na parte de produtos, tá? Dispersantes, que podem ser orgânicos, inorgânicos, dispersantes de óleo, dispersantes químicos, físicos, e também um programa baseado em microbicidas, que tem como função controlar ou exterminar a população microbiológica, tá? Tanto eu posso controlar, quanto eu posso exterminar. Charles, pegando os dois primeiros pés deste tripé que você comentou, que são os inibidores de correção e os dispersantes. O inibidor, ele vai desacelerar, como você bem colocou, a reação química entre esses elementos, essas partículas que estão presentes na água e basicamente as paredes das tubulações, e os dispersantes a mesma coisa, evitando a incrustação. Mas esses elementos eles continuam circulando no sistema. Pegando o exemplo da panela fervendo, eu vou evitar que o sal grude no fundo, mas o sal continua lá. Minha pergunta é, dentro dos programas de gestão e tratamento de água, deve ser considerado, dependendo dos níveis, uma renovação total desta água presente no sistema? Ela pode chegar a um nível de saturação tal desses elementos circulantes que eu preciso fazer um esgotamento total, ou isso não costuma acontecer? Bom, primeiro ponto, como eu te falei, Tiago, existem ciclos, né? E veja, quando a gente fala em dispersantes, né, tudo tem um limite, né? Não adianta nós acharmos que o ciclo vai ser em elevação ad eterna e os dispersantes vão resolver esse problema. Não vão. O que acontece é o seguinte, existem ciclos de concentração, o processo. O ciclo prático, que é pegar a análise da torre e identificar. Pegar a análise da reposição e identificar, né?
A relação entre o torre, que a gente fala torre, mas na verdade é água de condensação, e reposição, eu vou ter o ciclo prático, ou seja, quantas vezes essa água multiplicou alguns sais, ok? Claro, eu vou ter que entender qual é o item relevante. Se for cloreto, são os cloretos. Se for dureza, é dureza. Se for o ferro total, é o ferro total e por aí vai. Só que chega um ponto, pessoal, como qualquer coisa na química, vai saturar. Por mais que tenha dispersantes, por mais que os ciclos vão aumentando, eles tendem a gerar problemas. Então, nós temos igual um exame patológico, né? Você tem lá o limite de glicose no seu organismo. De tanto a tanto você tem um range. O tratamento de água não é diferente. Não seria diferente. Eu tenho um máximo, um limite máximo permissível para que aquele sal, aquela condição físico-química fique no processo. Então, a pergunta que o Tiago faz é muito inteligente, porque se isso é exponencial, vai chegar um momento que eu vou ter que fazer alguma coisa. E esse ciclo vai aumentando. O que significa isso? Isso não é tão simples assim, pessoal, até porque se a gente for começar a analisar a água no seu âmago, tem ciclos que só podem ser 2. Tem águas que entram no processo que o ciclo só pode ser 1. E aí vem a pergunta de vocês, Charles, o que eu faço? Esgoto o sistema como o Tiago falou? Tem algum outro procedimento? Tem, pessoal. Chama-se desconcentração do sistema. Além do blend de produtos que você utiliza para a parte corrosiva, parte incrustante, como o Tiago também colocou, nós temos a desconcentração do sistema. Não necessariamente você esgota o sistema todo, porque senão você vai acabar gerando 2 problemas. 3. 1, processo que você vai te parar o sistema. O segundo, né, um problema financeiro, que você vai ter que repor aquela quantidade toda de água, e dependendo do tamanho do sistema, é um negócio muito complicado. Tá? E o problema ambiental, né, que você vai jogar muita água fora sem necessidade de uma vez só. Então, o que você faz? Hoje analisando, Tiago, isso faz parte, isso é o contexto do programa. Nós saímos agora do tripé de produtos, entramos e começamos a entrar por dentro do programa de tratamento de águas, que é desconcentração, faz parte do programa. Então, muito bem trazido aqui o tema, porque é muito comum o usuário falar, não quero jogar água fora. Eu não vou jogar água fora porque a água é caro. A forma que existe de desconcentrar um sistema é removendo uma certa parcela de água. Para quê? Aquele recipiente que o Tiago colocou no fogo e colocou água do mar, agora nós vamos, e ele vai concentrando aqueles sais no fundo, o que eu preciso fazer? Colocar água com menos sais, porque o processo continua, mas para colocar essa água com menos sais eu preciso tirar um pouco de água, e o nome disso é purga, e para você que é da indústria, um blue down. O que significa isso? De forma calculada, né, existem fórmulas para isso. Existem formas de se monitorar isso dentro do programa de tratamento e a gente vai chegar lá. Nós tiramos, extraímos uma parcela de água do sistema de condensação para entrar com mais água nova através do processo de reposição e aí dilui-se esses sais, que, por exemplo, eram 300 ppm de um sal qualquer, ele vai cair, se o parâmetro máximo for em 300, ele vai cair para 200, 250, também não pode cair muito, porque senão, quando você tira a água, você tira o programa de tratamento também. Então, existe um balanço, o que nós chamamos balanço de massa, onde nós temos todo o funcionamento do sistema e a quantidade de água que precisa ser jogada fora, extraída através do processo de purgas, que nada mais é do que a remoção de água de um ponto do sistema. Na maioria das vezes, água da bacia ou água de algum ponto do processo. Você remove essa quantidade e os sais automaticamente equalizam-se, chegam a um parâmetro pré-estabelecido e você continua com o funcionamento full-time do seu processo de arrefecimento central. Isso sem falar, né, Charles, que o eventual esgotamento total, você começa tudo de novo. É uma nova vida, uma nova condição, e todo aquele histórico que você tinha, você praticamente perdeu e começa dali do zero e pode ter gravíssimas consequências no seu sistema de uma forma geral. Quero pegar esse gancho para que você comentasse sobre um problema que eu já vi acontecendo diversas vezes, e eu tenho certeza que quem está ouvindo, se não passou por isso, já ouviu histórias, que é o quê? Você tem uma tubulação, sistema de água não tratada, sem tratamento, rodando há muito tempo, de repente ele começa a perder rendimento e alguém vem com a brilhante ideia, puxa, precisamos fazer um tratamento de choque no sistema. E aí aplica-se o tratamento de choque e você perde, rompe, destrói a tubulação. Quero que você comentasse um pouquinho o que é isso, Charles. O que faz esse rompimento acontecer de uma forma tão abrupta? Bom, Tiago, primeiro existem 2 tipos de tratamento, tá? Eu não estou falando de modalidades, eu estou falando de tipos mesmo.
que é o preventivo e o corretivo, ok? O preventivo, falamos um pouco dele agora, que tem como sua função, né, conservação, desempenho, performance, custo, né, através de eficiência energética, que a gente pode pincelar. O outro imagina, nós temos um sistema que nunca sofreu um programa de tratamento. Nós já falamos aqui de água, de concentrações, de sais, de processos corrosivos. Nós não temos inibidores, nós não temos controle do ciclo de concentração, nós não sabemos o que está acontecendo nesse sistema e, muito provavelmente, água, oxigênio, sais e metalografia dissimilares, ainda por cima, com aquela formação da pilha que o Tiago falou no início, a tendência é ter um processo corrosivo muito, muito, muito acelerado. Fazer um tratamento de choque, que é o que nós chamamos de processo químico corretivo, ele tem os seus riscos e precisa ser muito bem avaliado. Por quê? Muitas das vezes, quando eu tenho essa formação toda, não só para fazer o tratamento de choque em formato limpeza, Tiago, às vezes até o início de um programa de tratamento, ele precisa ser muito bem analisado. Por quê? Porque todos os programas de tratamento, eles são reativos e o produto não é inteligente. Tá? Você não pensa que o produto vai reagir só com a tubulação. E a tubulação é ácido carbono, é ferro, é metal, ou cobre. E se eu tiver muito ferro solto no sistema, eu vou perder produto que vai reagir com aquele ferro. Onde eu quero chegar? É a parte financeira também, porque eu vou reagir com ferro que provavelmente vai estar tamponando alguns pontos de perfuração e vai virar um chuveiro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado a fazer o processo de lixiviação, né, que esse produto está arrastando esses óxidos de um sistema que nunca viu tratamento. Por quê? Porque eu posso começar a remover todo o processo que ali está e causar várias perfurações, que na verdade elas já iriam acontecer, só que nós estamos catalisando esse processo. O que precisa ser feito? Um estudo do que você tem, um estudo do processo corrosivo e a direção gradativa de alguém para dispersar esse ferro de forma que você não remova de uma vez só. Porque, como o Tiago falou, tratamento de choque. A tendência é aplicar um produto de uma vez só, que nós chamamos em batelada, e essa concentração é altíssima, que vai circular por um determinado tempo para solubilizar ou remover os compostos indesejáveis. E aí a gente acaba removendo a ferrugem que está tampando o furo, né? Trazendo para grosso modo. E aí vira um chuveiro o seu processo. Se a tubulação for com costura, piorou. Tem isso também que o tratador de água ele precisa compreender. Se a tubulação for com costura, aí já não temos mais 2 metais, nós temos 3. Nós temos ácido carbono, cobre e o metal do caldeamento, que é a união de uma costura outra. Piorou se você fazer um tratamento de choque. A tendência é virar você ter vários furos de forma longitudinal. Você vai olhar a tubulação, lá na frente está pingando em todos os pontos. Por quê? Porque a costura é menos nobre, acabou sendo rompida por um produto que você colocou em forma de choque. Tem solução para isso? Claro que tem. Mas a primeira coisa é avaliar o que eu tenho de processo. Porque se for um processo de cálcio e magnésio, é uma outra forma de se analisar. Se for um processo com muita oxidação, é uma outra maneira de se analisar. O produto que vai ser usado pode ser em choque? Não. Ele precisa ser doses gradativas para a gente remover esse óxido de ferro até um certo ponto e depois criarmos uma camada compacta desse óxido de ferro, que é o que nós chamamos de inibidor de corrosão, junto, produzindo uma coisa que é a magnetita. O que é isso? Reação do inibidor de corrosão com os sais da água e o metal, que vai formar uma camada compacta. Ou seja, Tiago, eu tenho que compactar essa camada, eu tenho que aprender a conviver com ela, não toda, mas tenho que aprender a conviver com ela, porque senão ninguém tem uma usina dentro do sistema. Se você tem muito ferro dentro do seu sistema, ou ele vem da água de reposição, que está mal projetada, é mal conhecida, ou ele é produto de reação do próprio sistema. E a tendência natural das coisas é cada vez mais afinar essa espessura, esse esqueleto da sua tubulação, e você vir a ter vários e vários pontos de rompimento. E isso se aplica também ao feixe tubular do condensador e espelho do condensador, em se tratando de torres. Em se tratando de sistemas fechados de água gelada, se aplica não só as tubulações, como também fancóis e espelho dos evaporadores e feixe tubular dos evaporadores. Charles, tentando trazer pontos bem objetivos e dicas práticas para quem está nos ouvindo, então a gente já aprendeu de que escorrimento, embranquiçamento de torre de sistemas é um grande potencial indicador de excesso de cálcio, excesso de magnésio, que muito provavelmente está precipitando, tem um nível de incrustação avançado dentro do seu sistema, ou pode chegar nisso caso não seja tratado. Correto?
correto? E tem um outro detalhe muito importante, tá? Inclusive os fabricantes, eles quando colocam os fatores de incrustação, que é colocado isso, os fabricantes de equipamentos, eles colocam 5 fatores de incrustação que são responsáveis para redução de performance de máquina. Um deles são produtos. O que eles querem dizer com isso? O programa de tratamento ele funciona, e eu vou chegar no esbranquiçado. A gente tem que tomar, assim, certas cautelas. Por isso que a gente, como especialista, como consultor, a gente vai a fundo no processo, auditor, perito, né? Esse esbranquiçamento ele também pode ser reversão do programa de tratamento, já, que por um motivo ou outro, ao invés de formar o sinergismo, formar a barreira protetiva, ele se reverte. Porque condições foram dadas a essa água que o tratador de água não percebeu e a água começa a escorrer e fica branco, principalmente tratamentos bases de fosfatos, fosfonatos, polifosfatos, ortofosfatos, que é muito comum o tratador de água usar, e ele acaba revertendo-se e precipitando, entendeu? Então, isso é uma das coisas que também é comum acontecer, mas é sinal de que o ciclo está alto, sinal de que ou eu estou revertendo o produto, mas a maioria das vezes isso é cálcio e magnésio que está sedimentando ali. Por quê? Ele escorre, existe o processo da evaporação, né? Você libera o fluido volátil e ficam os sais agregados. E tem mais. Você muito provavelmente, que está me ouvindo aí, já tentou limpar e não saiu, fica manchado. É a mesma coisa que acontece no condensador. Ele sedimenta ali porque encontrou facilidade. E junta com o ambiente que evapora a água, os grãos de sais ficam agregados ali. Ou ele é reversão de processo de tratamento. São duas coisas, Tiago, que a gente, como perito, a gente identifica em sistema e vai buscar através das análises ou análise do próprio sedimento, da própria incrustação, da própria deposição, para a gente ver o que é, tá? Mas, em princípio, na maioria das vezes, cálcio e magnésio depositado. E do outro lado, que sinais visuais eles podem me indicar uma eventual aceleração do processo corrosivo, Charles? Existe alguma coisa que o gestor pode ficar atento? Sim. Quando a gente tem um processo corrosivo, existem coisas que são óbvias, né? Quando nós pegamos a água muito avermelhada, aquilo que eu falei, você não tem uma usina produtora de ferro, você não tem tubulações. E se você tem uma água muito vermelha, muito provavelmente é do teu sistema, tá? Que está recirculando já essa água vermelha, que é comum, vários clientes, várias consultorias minhas, eu vejo isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, você pode ter uma água incolor, normal, e você ter sinais de processos corrosivos. Onde é que eu vou ter o meu processo corrosivo mais aflorado? Na redução de velocidade linear, juntas, curvas, válvulas, registros. E se você começa na água de condensação e na água gelada, tá, pessoal? A gente começa a entender e se ver isso, gotejar, melejar, como dizem por aí, a gente tem um processo corrosivo saindo de algum lugar e migrando para ali. Quando nós partimos para um fan coil, que é para água gelada, é muito comum, Thiago, um sinal característico. É muito, assim, eu escuto muito o cliente falar, nossa, meu filtro está entupindo. Pessoal, a função do filtro é entupir, a função do filtro é obstruir, a função do filtro é proteger o equipamento. Agora, por que está acontecendo isso? É um sinal típico de que você tem deposições que podem, na maioria das vezes, ser óxido de ferro, se tratando de fan coils. Você não precisa abrir o sistema para ver, você tem a redução de vazão para te indicar que tem alguma coisa ali. E quando você abre um filtro Y desse na entrada do fan coil e ele começa a ficar avermelhado, significa que o teu sistema de água gelada, a tua tubulação como um todo, ela está com um processo corrosivo bastante acelerado. Esse era meu comentário, não é o filtro de ar, é o filtro Y, que existe, teoricamente deveria existir antes de todo o fan coil, das entradas de bombas, normalmente é comum ter essa instalação. Então a gente já entendeu, Charles, os principais vilões e elementos que devem ser considerados no sistema de tratamento, do ponto de vista físico-químico, os sinais aparentes, o esbranquiçamento de um lado, ou o excesso de entupimentos, ou a vermelhidão da água de outro, mostrando o excesso de incrustação, excesso de magnésio, cálcio ou aceleração num processo corrosivo. Quero falar agora do aspecto microbiológico por trás. As águas de condensação, elas atuam em temperaturas que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Quando a gente fala ali de 26, 27 até 32 graus Celsius, é um prato cheio para desenvolvimento desses bichinhos. Queria que você falasse um pouquinho os principais
riscos por trás e também como o sistema pode evitar ou reduzir essa proliferação. A gente volta a falar, né? A torre é uma lavadora de ar, né? Ela existe para formar lama. Lama, que nós chamamos, é inorgânica, né? É o barro. Isso acontece. Não tem jeito, ela busca o ar externo, encontra fluxo com a queda de água, resfria e forma-se lama. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que ela busca, e o Tiago falou das condições de temperatura, né? Só existe micro-organismo, só existe vida se houver meio de cultura, alimento. Então, a formação dos micro-organismos, são vários, tá? Ela se dá em função de condições que o próprio sistema gera, mas também, lembra daquilo que eu falei no início, ecossistema. Onde eu instalei essa torre? Né? Existem torres mais propícias e torres menos propícias a acelerar a formação orgânica. O que é essa formação orgânica? São bactérias, pessoal. São bactérias que vai formar o limo bacteriano, o slime bacteriano ou o biofilme, que vai formar na torre. Da torre ele vai encapsular, né? Eu não sou microbiologista, mas por tempo e por experiência a gente consegue, né, usar as terminologias, tubulação e equipamentos. Inconvenientes, né? Por que eles se formam? Porque tem contaminação ambiental. E por que ele desenvolve? Porque tem comida, tem nutriente. E a torre é pronta para isso. Por isso que eu falei da lama no início. Forma lama, forma aquela pasta no fundo da torre. E ali, dependendo da área, da contaminação, da sazonalidade, onde você está, por exemplo, eu tenho uma torre que está do lado do rio Tietê, em São Paulo. Eu estou do lado do rio Arruda, em Minas Gerais. Eu estou do lado do Rio Negro, no Amazonas. Eu estou do lado... minha torre é colocada ao lado, eu estou em Porto Velho, ao lado do Rio Madeira. A tendência natural das coisas nós temos a contaminação voltando para as torres. Ou seja, por que eu falei do Pinheiro, do Tietê? Em função da carga orgânica. Por que eu falei do Amazonas? Em função de ser uma região voltada para a carga orgânica. Né? E a gente fala lá do Rio Madeira, porque ele é voltado para a carga inorgânica, por isso que ele é amarelo. Onde eu quero chegar? O sistema a torre a contaminação vai ser função de onde o sistema está instalado. Tá? Não existe área limpa. Existem ecossistemas diferentes. Se eu colocar essa torre dentro de um supermercado, a tendência é formar muita matéria orgânica, porque eu tenho resíduo, resto de alimentos, poeira de amido, através de farinha de trigo, fubá, etc. Tudo isso é nutriente para desenvolvimento de novos organismos. Se você está em um shopping center, né? Hoje eu atuo assim, a maioria dos meus clientes são shopping centers de consultoria, você tem um grave problema, Tiago. A cobertura de um shopping center, elas, na maioria das vezes, tem vários exaustores de fast food, praça de alimentação. Olha, por mais que tenha lavadores de gases, por mais que tenha tratamento, esses efluentes, né, que são fumaças, que são fontes fixas, que nós chamamos de contaminação, elas têm uma legislação para isso, por mais que a gente tenha isso, o que acontece? Esses vapores, eles levam nutrientes para dentro da torre. Mas como eles levam? Porque a torre puxa. Então, o que acontece? Essa formação de nutrientes vai gerar a formação de micro-organismos, de bactérias. Essas bactérias vão se formar e vão parar na máquina, nos enchimentos. E o que vai acontecer? Isolante térmico. Esse isolante térmico vai impedir a troca térmica da água fria com o gás que está na máquina e começa a performance cair. Tá? Outro problema. Existem bactérias que reduzem ferro. Olha a gente voltando para a corrosão. Olha a gente voltando para a corrosão, agora na cadeira bactéria, micro-organismo. Existem bactérias que reduzem sulfato. E aí, Charles, sulfato vira sulfeto, lembra do cloreto? Altamente corrosivos. Né? E existem vários tipos de outras bactérias que vão gerar vários problemas, inclusive a temida bactéria Legionella que você falou no início, Tiago, em 76, Stanford, Filadélfia. Então, onde eu quero chegar? Como se controla isso? Tem duas formas de se fazer. A primeira, obviamente, conhecer o processo. A segunda, que tipo de produto eu vou usar dentro daquele pacote que eu falei para você de produtos, né? Os microbicidas. Qual microbicida, ou microbiocida, ou biocida, que você quer dizer o nome, você vai utilizar? Aí depende da carga orgânica que você tem. O que é a carga orgânica? O tipo de microorganismo. Tenho como mensurar isso, Charles? Tem. Você tem como fazer análise microbiológica do sistema. Assim como você faz na água potável, você também faz na torre. Só que são análises específicas. E o que acontece? Eu posso fazer de duas formas, Tiago, o controle que é o que você me perguntou pelo final. Ou eu controlo, ou eu extermino. E dependendo do produto, tá? Eu vou usar o que nós chamamos de dose bacteriostática. Eu vou controlar. Se eu tenho uma colônia,
Eu vou procurar manter essa uma colônia. Agora, se eu tenho um local onde a contaminação é muito grande e eu não tenho como controlar, porque se eu colocar um produto para controle, a contaminação vai ser superior à capacidade desse produto controlar, eu uso de uma dose bactericida. O que vem a ser isso? Um produto, um microbicida específico para entrar pela membrana citoplasma, atingir o núcleo da bactéria e destruí-la. Por quê? Porque senão eu vou perder o controle. Quem é que nunca viu uma torre cheia de limo? Quem é que nunca passou a mão numa torre, olhou? Eu nem aconselho a passar a mão porque são bactérias, ou a água caindo mais para um lado do enchimento do que para outro, porque o micro-organismo tomou conta e vai abrir o condensador e faz o varetamento do feixe tubular, seja por rotativo ou seja manual, e vê lá do outro lado saindo uma geleia, uma massa amarronzada. São bactérias que nascem em função do ecossistema, em função do ambiente, em função da contaminação, se desenvolve e para na área de maior troca, que são os condensadores. Aí entra onde o Tiago falou, a temperatura, o pH, que geralmente tem em torno de 6 a 8,5, favorece ao desenvolvimento do micro-organismo. E para as torres, um ponto extremamente importante, micro-organismos, eles precisam de uma superfície para se desenvolverem. Então, torre de resfriamento, biofilme, o limo, incrustações nas paredes, eles são ambientes propícios para que a bactéria se aloje, forme suas colônias e se desenvolva. Então, o cuidado com a limpeza desses ambientes também é extremamente crucial nesse momento. Chegamos então ao final da segunda parte de 3 do programa gravado com Charles Domingues. Na semana que vem nós vamos falar sobre os aspectos de dicas importantes para seguir na hora de planejar um tratamento, planejar um sistema de refrigeração e também quais os principais erros a serem evitados e assim economizar muita dor de cabeça. Para você que está ouvindo esse programa, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse podcast e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.